E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Excelente semana para vocês, um ótimo dia. O pessoal vai entrando aí, passando alguns recados para vocês. Eu não sei se todos já estão sabendo, mas eu tive meu outro perfil hackeado, perdi a conta. Bom dia, Cissa, bom dia, Fran, bom dia, Adrielson, Matheus. Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui na live. Fala, meu brother. Muito obrigado mesmo, de coração, viu, pessoal? Eu estou recebendo muito apoio aí. Para quem não sabe, eu tive meu perfil hackeado, perdi a conta. Eu consegui ter o acesso ao meu perfil. Eu consegui recuperar minha senha. Mas só que as pessoas que pegaram o meu perfil são daqui da Alemanha, de uma cidade chamada Düsseldorf. Düsseldorf. Já identificaram, o Instagram sabe que foi hackeado, mas só que o problema é o seguinte: os caras que pegaram o meu perfil, eles fizeram tantas coisas ilegais com o perfil que o Instagram colocou ele como ameaça para a plataforma. Bom dia, pessoal. Bom dia, Núbia. Bom dia, bom dia. Yuta Mendes. Bom dia, Elisa. Bom dia, Renata. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Enquanto o pessoal vai entrando, eu só vou fechar esse assunto aí do outro perfil, porque eu não vou ficar falando. Eu não vou me deixar ser levado aí pelos sentimentos. Eu tava conversando com alguns amigos meus e ele falou: poxa vida, Felipe, você deve estar muito triste, você deve estar abalado. Hilton. Bom dia, Hilton. Seja bem-vindo, viu? Primeira vez que eu vejo você aqui, seja bem-vindo. Bom dia para todo mundo. Enfim, e aí então eu consegui recuperar sendo o meu Instagram, Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal de Minas, sejam muito bem-vindos. Todos sejam bem-vindos. Pessoal de Minas, eu tô fascinado com a quantidade de pessoas de Minas Gerais. Pessoal de Minas, ó, um beijo, um abraço para vocês, para todos, né? Em especial para Minas. Pessoal de Minas tá. Muito obrigado pelo carinho. E aí então eu consegui recuperar a minha senha, consegui recuperar o perfil, mas só que o Instagram mandou uma mensagem para mim falando que o meu perfil está, como é que fala em português? Inapto. Ele não presta para nada, porque tem um algoritmo que funciona dentro do Instagram, do Facebook. Esses caras fizeram tanta coisa legal com o meu perfil que o Instagram decidiu carimbar ele como algo perigoso para a plataforma. Então eles me deram só um tempo para me poder conversar com as pessoas, migrar eles para o novo perfil, mas infelizmente. Mas enfim, águas passadas, fiquei triste, mas está tudo certo. Patrícia, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Raira. Bom dia, Alessandra. Pessoal de Minas Gerais, Portugal, Brasília. Mais aonde, pessoal? Nós estamos aí hoje começando uma série de lives, 7 lives, que vocês vão estar comigo. Eu vou estar falando de 7 códigos, 7 princípios, 7 coisas que eu faço na minha vida para que eu possa ter os resultados que eu tenho hoje. Vou falar de alguns resultados que eu tenho. Vou falar de princípios, enfim, vou contar muita coisa para vocês. Vamos fazer só uma introdução aqui. A live não vai ser de 1 hora, eu vou ser bem objetivo, bem incisivo. Queria convidar vocês, pedir para vocês, né? Vamos mobilizar. Passa essa live para outras pessoas, vou deixá-la salva até mais ou menos umas 3 horas da tarde no Brasil, para vocês poderem compartilhar aí com outras pessoas. Vou contar muita coisa aqui, vou soltar alguns códigos poderosos. Três Lagoas, Cláudia, bom dia, Matheus da Holanda, a Núbia de Goiânia, uau, Flávia, seja bem-vinda, Flávia, Lidiane, Nayara. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, pelas mensagens, pelo carinho, pela mobilização. Vocês são demais, muito obrigado mesmo. Vocês que estão aqui, ó, 18 pessoas, são pessoas que fazem com que eu não desista, que eu não abandone o barco. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grato mesmo por vocês. Estou fazendo isso aqui por vocês.
e eu vou dar o meu melhor, você pode ter certeza. Ok? Então vamos lá, então, vamos começar a nossa live. Já dei aqui as boas-vindas, o alô para todo mundo, o pessoal aí se identificou de qual lugar. Falei um pouquinho aí do que aconteceu, né, com outro perfil, Águas Passadas. E hoje eu quero falar do meu primeiro código. Por que eu vou falar como código? Porque é o seguinte, o código, amém, vemos Deus através da sua vida, amém. Por que eu estou tratando isso como código? Porque é o seguinte, quando você desconhece algo, aquilo é como se fosse um código para você. Então, por você desconhecer, você não pode usufruir, você não pode usar, você não pode alcançar. Então, você precisa de um código, uma senha, um password para você poder ter acesso às coisas que você desconhece. Goiânia, Lela Lemos. E vamos lá, pessoal. O pessoal vai entrando, vamos entrando. E eu já vou dando início aqui já então ao início aqui da nossa live, ok? Da nossa semana das 7 lives, 7 códigos. E aí então você precisa de um código. O código vai te dar acesso às coisas que você desconhece. Então, para muitas pessoas, o que eu vou falar aqui é algo novo. Para muitas pessoas, o que eu vou falar aqui são senhas que vai abrir um novo horizonte para você poder enxergar de uma forma diferente, para você poder ver, para você poder sentir, para você poder, de fato, aplicar isso na sua vida. Por isso que eu vou chamar de códigos. E aí, então, o primeiro código que eu acessei na minha vida, e agora eu vou abrir para vocês, literalmente. Felipe, o que você faz? Como que você faz? Como que você conseguiu, em um ano, destravar em uma década? Eu converso isso com o meu grande amigo Pablo Marçal. Inclusive, nós vamos fazer uma live juntos. Eu contei para ele o que aconteceu. Ele está com disposição de me ajudar. E a gente vai estar fazendo algumas lives juntos aí. E aí, então, eu falo pro Pablo, né, que eu destravei 10 anos da minha vida em um ano. Nesse último ano, se você pegar outubro do ano passado para esse ano exatamente, são um ano, faz um ano, 12 meses, que eu destravei 10 anos da minha vida. E o primeiro código que eu acessei, primeira coisa que eu, de fato, comecei a acessar de uma forma diferente na minha vida, se chama desbloqueio emocional. Então, a primeira chave aqui, primeira live, primeiro código é desbloqueio emocional. Eu sei que aqui tem muitos alunos meus. A Jéssica, por exemplo, acabou de entrar. Oi, Jéssica. Eu não sei se eu te respondi a mensagem, a última mensagem sua, mas eu vou responder, tá bom? Então, presta bem atenção. Para você... Deixa eu só fazer um... Para você poder alcançar verdadeiramente tudo aquilo que é seu por direito, primeira coisa que você deve fazer, antes de ler livro, antes de tomar banho na água gelada, antes de fazer curso, antes de fazer qualquer coisa, o primeiro código que eu quero liberar para vocês é o seguinte: querem ter sucesso na sua vida, no seu casamento, criação de filhos, profissionalmente, nas finanças, em todas as áreas da sua vida, no intelecto, na vida espiritual, colocar aí tudo. Você quer começar de fato a ter uma virada na sua vida? Deixa eu dizer algo para vocês. Desbloqueio emocional. Então eu quero contar para vocês o que é um bloqueio emocional e aí então a gente passa para o desbloqueio. O que é o bloqueio emocional, Felipe? Bloqueios emocionais são episódios que acontecem em nossa vida, negativos, que faz com que a gente tenha uma imagem errada de nós mesmos e da própria vida. Então, desde quando você nasce, cresce e se desenvolve, acontecem coisas boas e acontecem as coisas negativas. Essas duas coisas, tanto boa como positivo como negativo, elas são gravadas na sua memória. Todo bloqueio emocional, toda
Todos esses pontos negativos e positivos, eles ficam na sua memória, gravados. E aí então, o que acontece? Conforme você vai crescendo, essas memórias, por mais que você não tenha elas na sua mente consciente, que é essa mente que está prestando atenção aqui comigo, elas ficam gravadas. Então, para você que está entrando aí, o primeiro código, já expliquei o que é um código. O primeiro código da primeira live é desbloqueio emocional. Estou falando nesse exato momento o que é um bloqueio emocional. Então, esses episódios negativos, tanto quanto negativos e positivos, eles ficam gravados na sua memória. Os positivos, você lembra deles, desses acontecimentos positivos, você lembra com muita satisfação, com alegria, com júbilo. Isso te motiva, te inspira, você sente bem. A segunda parte é a questão das coisas negativas. As coisas negativas, elas também ficam gravadas na sua mente, por mais que você não queira lembrar. Muitas pessoas falam o seguinte: o tempo cura todas as coisas. Então as pessoas preferem deixar com que o tempo cure as coisas. Mas na verdade, se esse episódio negativo na sua mente não for trabalhado, ele nunca será apagado. E o problema é o seguinte: quando os episódios negativos acontecem e eles ficam na sua mente, guardados no mais profundo que é o subconsciente, aqui que mora o bloqueio emocional. A sua mente, ela precisa tomar decisões todos os dias. Tomadas de decisão. Toda vez que você vai tomar uma decisão ou você vai precisar acessar sua memória para alguma coisa, a mente consciente passa pelo subconsciente, onde está gravado as coisas boas e negativas, e normalmente esse pensamento, né, a sua mente consciente passa com esse pensamento para tomada de decisão, escolha, enfim, dentro do subconsciente manchado por essa memória negativa. Pode parecer a princípio assim, um pouco confuso, mas deixa eu falar algo para você. Existe a mente consciente, que é essa que está ouvindo o que eu estou falando, e o subconsciente. O seu subconsciente é onde estão os seus valores de vida, onde estão as suas bases de vida, as suas crenças. E aí então as memórias negativas do decorrer da sua vida, ela é guardada no seu subconsciente. E agora você é um adulto e precisa tomar decisões. Agora você é um adulto, você precisa ter escolhas. Por que muitas pessoas não sabem escolher devidamente? Por que muitas pessoas são inseguras nas decisões? Não conseguem tomar uma decisão, não conseguem tomar uma atitude, não conseguem romper na vida? Por causa dos bloqueios emocionais, episódios negativos que ficaram instalados na sua mente. Então aqui agora a gente conseguiu identificar o primeiro ponto. O ponto é o seguinte: para você romper na sua vida profissional, no seu casamento, na criação dos seus filhos, nas finanças, nos relacionamentos, você precisa avançar trabalhando essas memórias negativas que hoje viraram bloqueios emocionais. Toda memória negativa na sua mente, ela trava você. É um bloqueio emocional, como a própria palavra diz. Bloqueio emocional. Memórias negativas na sua mente fazem com que você seja bloqueado emocionalmente. Então você não entende, você tenta, você faz uma coisa, você lê um livro, você vai num evento, você que se conecta com outras pessoas, mas se você não trabalhar essa questão da mente, você nunca vai conseguir romper. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos supor que com 14 anos de idade, você teve uma decepção muito grande na sua vida. Vamos supor que o seu pai prometeu te dar algo e ele não cumpriu com aquilo que ele falou, e aí então você ficou muito decepcionado. Vamos colocar aí da janela dos 7 anos aos 14 anos de idade, que é a parte onde os bloqueios emocionais são mais profundos. Essa parte, essa idade, essa janela de tempo de 7 anos a 14 anos de idade é uma janela onde normalmente esses episódios negativos eles fixam muito profundo na mente das pessoas. E aí então você está decepcionado com seu pai. E nesse momento que aconteceu esse episódio negativo, ficou guardado na sua mente.
Agora você tem seus 30 anos, 24 anos, 30 anos, 35, enfim. E aí você não consegue confiar nas pessoas. Você não consegue confiar no seu cônjuge, você não consegue confiar no seu pai, na sua mãe, nos seus amigos. Então você tem sempre aquela predisposição de poder ficar julgando as pessoas. E você nunca consegue se conectar às pessoas. Felipe, por que eu sou assim? Por causa desse episódio na sua infância. O seu pai te decepcionou, causou um episódio negativo que entrou na sua memória. E aí isso não foi resolvido. E agora você virou um adulto e não consegue se relacionar. Outra coisa, é a questão de frustração com os pais. Normalmente quem fica frustrado com o pai, decepcionado com o pai, eles não conseguem se relacionar bem com Deus. Porque a imagem do pai é a imagem da autoridade. E quando você vai para uma comunidade, seja espírita, seja católica, seja evangélica, você normalmente vai ouvir a palavra Deus. E a palavra Deus lembra a palavra, a questão da autoridade. E aí o pai é autoridade, Deus também é autoridade, essa imagem masculina, ela na verdade entrelaça com o seu pai. Tem pessoas que não conseguem ter relacionamento com o pai. Felipe, me desbloqueei nas perguntas. Olha só, o Matheus, ele é um aluno de mentoria e na última mentoria ele descobriu que ele tinha um bloqueio. Na verdade, ele já sabia que ele tinha um bloqueio com perguntas. E aí a gente estava falando que para furar dos pontos mais terríveis dessa geração que é a alienação, você precisa fazer perguntas. E aí eu fiz uma dinâmica com o Matheus, para ele poder falar, fazer uma pergunta. E ele travou. E aí aqui agora ele está falando que ele foi desbloqueado nas perguntas. Deve estar virando uma máquina. Virou uma máquina. Certeza. Na próxima sessão de mentoria, Matheus, já tenho certeza que você vai começar a mentoria que vai fazendo perguntas. Marjorie, seja bem-vinda. Ereston, seja bem-vindo. Então, eu estou falando sobre o primeiro código. E aqui para você que está entrando, o código são coisas que normalmente você precisa de um código para acessar coisas desconhecidas. Por isso que eu estou tratando como código. São 7 lives, 7 códigos. O primeiro código que eu acessei, que fez com que eu tivesse um resultado extraordinário na minha vida, foi quando eu descobri que eu tinha bloqueios emocionais. Então, se você quer avançar na sua vida, se você quer romper, se você quer crescer, se você quer multiplicar, você quer vencer paradigmas, crenças limitantes, você precisa conhecer o bloqueio emocional em si, para que você possa identificar quais são os seus bloqueios emocionais. E aí então, a gente falou aqui sobre essa questão dos bloqueios emocionais, deu o exemplo aqui, se você é bloqueado, se você num relacionamento com seu pai ou com sua mãe, ou normalmente com quem você cresceu, seja com o tio, com a avó, normalmente a gente tem muitas decepções com essas imagens de autoridade na nossa vida. E aí quando a gente cresce com essas memórias negativas na nossa mente, essas memórias negativas causam os bloqueios emocionais. E aí então você não consegue romper. Tem uma outra questão também, a questão de bloqueios emocionais na parte de finanças. Felipe, como que funciona com finanças? É o seguinte, vamos supor que na sua infância, o seu pai ou sua mãe, ou com quem você convivia, teve uma escassez muito grande de dinheiro. Problema para pagar conta, problema para comprar materiais escolares, problema para poder comprar roupa, até mesmo comida. E aí então acontece nesse momento, nessa fase dessas coisas negativas, episódios negativos. E isso vai para a sua memória. E isso fica internalizado na sua mente. A sua internet deve estar ruim, viu? Porque aqui está funcionando, está tudo ok. E aí então você se tornou um adulto, casou, e aí você não entende por que você não consegue fluir na vida, não consegue romper. Isso foi bloqueio emocional gerado na infância, que foi através da escassez. E aí então você só replica aquilo que está dentro da sua memória. Agora eu quero explicar uma coisa muito interessante. Na terapia cognitiva, uma parte da psicologia trabalha muito a questão dos pensamentos.
E lá fala o seguinte, que pensamento gera sentimentos, que geram atitudes e geram resultados. Essa questão financeira, por que você não consegue romper, é uma coisa que você não consegue entender, por que você não avança, por que você não cresce, é dívida atrás de dívida. Aqui está o bloqueio emocional da escassez, normalmente é a escassez. Ou também gerado pelo pai que quebrou, que veio à falência, ou que você conviveu com pessoas que só têm problemas financeiros. A sua mente, ela foi condicionada a ficar nesse momento de pensamentos negativos em relação ao dinheiro. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um bloqueio financeiro, um bloqueio emocional na área financeira, isso tudo foi gerado por pensamentos. Aqui mora uma chave poderosa. Então é o seguinte, normalmente quando eu vejo uma pessoa que tem um bloqueio emocional financeiro, eu já faço uma primeira pergunta para ela. A pergunta é o seguinte, você acredita que em 3 meses você consegue fazer 50 mil reais? A pessoa, na hora que tem bloqueio emocional financeiro, ela fala assim, claro que não. As respostas dessas pessoas são muito rápidas, elas não pensam, elas não... deixa eu questionar aqui, peraí, se eu inventasse uma coisa nova, se eu me conectasse com uma pessoa fluente que tem uma... Enfim, esses tipos de pensamentos, pessoas bloqueadas financeiramente não conseguem raciocinar. Pessoas bloqueadas financeiramente não conseguem ter uma mentalidade destravada para finanças. Então, com uma pergunta, eu consigo extrair da pessoa se ela está bloqueada financeiramente ou não. Então, por exemplo, os meus alunos de mentorias, eu estou vendo um monte deles aqui. Gente, obrigado, viu, pelo apoio de vocês. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, o que acontece? Quando eu vejo algum aluno meu com algum bloqueio, não só financeiro, eu tenho as linhas para trabalhar, para descobrir os códigos, né? Na questão financeira, eu pergunto coisa relacionada a dinheiro. Então, eu falo o seguinte, olha só quem está na live, meu amor, amor da minha vida. E aí, então, pessoal, por exemplo, quando uma pessoa tem bloqueio emocional, financeiramente, é o seguinte, os pensamentos dessa pessoa, ela está muito abaixo de uma realidade, daquilo que ela realmente é. Também te amo, amor. Então, olha só, vamos supor, uma pessoa que tem uma escassez, um pensamento errado sobre o dinheiro, tudo relacionado a dinheiro vai ser dificuldade. Há um ano atrás, a minha realidade financeira era muito abaixo. Hoje, o meu resultado por mês, às vezes eu posso falar para vocês, né? Mas eu vou falar só questão de exemplo, mas eu não repito isso todo dia. Mas assim, eu olho para meus resultados hoje, eu quase não acredito. Eu falo assim, mas espera aí, eu nunca fiz isso na minha vida. O que eu ganhei nos últimos 3, 4 meses, financeiramente, o meu resultado é esse. O que eu ganhei financeiramente nos últimos 4 meses, eu nunca ganhei em um ano, trabalhando duro, pesado, como funcionário, né? Carteira assinada. Aí você olha o seguinte, você se questiona, fala Gleice, Bruxelas. Aí você se questiona, você fala o seguinte, mas peraí, como que eu nunca tinha conseguido acessar isso na minha vida? É simples. É a questão de bloqueios emocionais. Então, qual que era o meu bloqueio emocional financeiramente? O meu pai, quando eu tinha 11 anos de vida, o meu pai quebrou financeiramente. Então, a gente morava num apartamento, num lugar hoje, o lugar onde a gente morava, hoje, em Goiânia, é o lugar mais caro, o metro quadrado mais caro da cidade, onde a gente morava. E aí, carro, escola, viagens, todas as férias para praia, de avião, Rio de Janeiro, Ubatuba, o Nordeste, Vitória, Espírito Santo, tudo. O litoral brasileiro eu conheci na minha infância de ponta a ponta, uns 9.000 quilômetros quase. E aí, de repente, o meu pai quebrou financeiramente. Meu pai era dono de um restaurante no maior shopping do estado de Goiás, o Flamboyant, quem é de Goiânia conhece. E o meu pai tinha um restaurante lá que, na época, era o melhor restaurante. Então a gente tinha de tudo de melhor. E aí o meu pai quebrou financeiramente. E aí a gente foi morar de favor num barracão na casa de uma tia minha no setor Vila Nova, em Goiânia. Quem é de Goiânia aí sabe o que eu estou falando.
Não que eu tô falando que Vila Nova é um lugar ruim, mas era um barracãozinho, assim, ó, no fundo da casa de uma tia minha. E a gente morava praticamente quase todo mundo no mesmo quarto. Era quarto, sala, cozinha. Meu Deus do céu. A gente morava lá. E aí, dos 11 anos aos 15 anos de idade, eu tive um ódio mortal do meu pai. E esse ódio do meu pai criou um bloqueio financeiro na minha vida de escassez. Então, de 15 anos até pouco tempo atrás, tudo que se falava de dinheiro para mim era uma coisa absurda. Eu quero ser livre do bloqueio emocional. Vai ser, Elisa. Aí olha só o que aconteceu. De um ano para cá, eu destravei a minha mente. Esses bloqueios emocionais em relação ao meu pai, a relação às finanças, foi destruído. E os meus resultados financeiramente são astronômicos, se for comparar com toda a minha vida. Eu nunca fiz resultados por mês, enfim, por trimestre, da forma como eu tenho feito. E aí, esse ano, eu fiz um treinamento chamado Atomic, em Goiânia, com o Pablo, né? E outras pessoas. E ali foi um destravamento, que eu posso falar para vocês assim, foi um desbloqueio emocional que eu não consigo explicar em palavras, mas foi o maior desbloqueio emocional da minha vida. Nesse treinamento eu fiz 16 bloqueios comigo. E financeiramente, então, foi um dos maiores. E aí aconteceu que em junho eu voltei para o Brasil e eu encontrei com o Pablo, né? Ele mudou para São Paulo, fiquei na casa dele. E aí então ele teve uma reunião. E nessa reunião ele encontrou com um bilionário e um milionário. E ele me chamou para fazer parte porque ele está fazendo uma mentoria com esses caras. E aí o Pablo falou o seguinte: e aí, mano, você quer terminar de desbloquear financeiramente? Eu falei: quero. Ele falou: então vem participar dessa reunião comigo. E eu fiquei lá na reunião. E conforme eles foram falando, eu já tinha destravado por 1 milhão, né? Então eu destravei minha mente para poder para chegar a 1 milhão de reais. E aí, eu estava conversando agora com um bilionário. Eu estava ouvindo um bilionário falar. E foi outro destravar na minha mente. Porque eles falavam de números que eu jamais em vida imaginaria ouvir ou até ver no computador os números, entende? É assustador, você não fica olhando aquela coisa assim e fala assim: meu Deus do céu. E aí, o que me chama a atenção? É o seguinte: se você anda com pessoas escassas, se você anda com pessoa que só pensa em problema, em dificuldade, só pensa em coisas tristes, e abaixo daquilo que você poderia viver, você vai ter aqueles pensamentos. O que me destravou, eu me destravei só de ouvir eles conversando. Inclusive teve uma hora que esse rapaz, essa pessoa, não vou falar quem é, o sigilo, essa pessoa virou pra mim e falou assim: Felipe, você tá bem? Eu falei assim: não, mano, quer dizer, eu tô bem, mas só que é muita informação pra mim, eu tô com a minha pressão tá alta aqui, eu tô um pouco... Ele falou: você quer beber uma água, sair? Eu falei: não, tá tudo bem, pode continuar conversando. Então você imagina, você ouvir pessoas destravadas para 1 bilhão, que na verdade não é 1 bilhão, né? Para bilhão, você fica assim: meu Deus do céu, então... Por que você vê pessoas como o Pablo destravado falando dessa velocidade, com essa articulação? Porque o cara tá destravado, ele destravou com dinheiro. Por que ele pode fazer curso, desbloqueio financeiro, desbloqueio emocional, papapá? Porque é o seguinte, o cara já destravou. O cara destravou, e quando você destrava para uma coisa, você destrava para outras coisas também. Então quando você destrava para a questão financeira, a sua mente faz assim, ó, puff, ela explode, ela abre. Então por isso que eu falo, você quer começar a ter sucesso na sua vida, você tem que começar a achar os seus bloqueios emocionais. Um dos bloqueios emocionais que eu tinha era a questão financeira. Hoje, falar de 1 milhão, 2 milhões para mim, 100 mil por mês, 300 mil, isso não é nada. Ah, Felipe, credo, isso para mim é muito dinheiro. Porque você tá num nível de dinheiro, de finanças. Presta bem atenção. Os bloqueios emocionais, é como o próprio nome diz, ele te bloqueia, ele te segura, ele te resiste. Então, quando você tem bloqueios mentais, emocionais, você não consegue imaginar além. Vou fazer uma pergunta para você que está na live. Olá, Marluce, tudo bem? Para você que está na live aí, vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Vou fazer uma pergunta para você.
R$ 10.000, escreve para mim, sim ou não. R$ 10.000, mas seja sincero, seja sincero. Vamos jogar mais baixo. R$ 5.000 é muito para você? Escreve para mim, sim ou não. R$ 5.000 é muito dinheiro para você? Mas seja sincero, seja sincero. Que bom, Marluce, que você tá bem. Ó, a Érica disse que sim, a Nádia disse que não. Vamos lá, quem mais? A Elisa disse que não, a Núbia disse que sim. Sim, sim, não, não, não mais. Beleza. O pessoal vai terminando de escrever aí. Não, não, não. Mas é o seguinte, vamos supor que alguns aqui são alunos que estão falando, outros aqui já estão assistindo, já estão destravados. Você que disse sim, que R$ 5.000 é muito dinheiro, esse é o seu limite que você consegue chegar se tratando de dinheiro. Aqui, os 5.000 é um teto para você. E 5.000 é um teto onde você consegue chegar, você não consegue passar. Vamos supor agora, R$ 50.000 é muito dinheiro para você? Digita aí para mim, aí eu termino a explicação. Vamos lá, digita aí, sim ou não? R$ 50.000 é muito dinheiro para você? Sim ou não? Digita aí. Vamos ver se 50.000. 50.000 é sim, Renata diz sim. Cissa diz não. Com certeza. Não. Sim. Não. R$ 50.000. Beleza, agora vamos lá. Quem respondeu que é muito dinheiro, você, 50.000 é o teto que você tem. Agora, para um cara, não, quanto mais melhor. Agora, vamos supor que se eu fizesse essa pergunta para o bilionário que eu conversei com ele em junho. R$ 50.000 para ele é muito ou pouco? O que vocês acham para um bilionário? R$ 50.000. R$ 50.000 pro bilionário é muito ou pouco? Pouco. 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 Nada. Exatamente, nada. Agora vamos lá. Beleza, vocês já pegaram já. É o seguinte, para um bilionário, R$ 50.000 é nada. Esse bilionário que eu conversei, ele ganha R$ 80.000 por hora. Por hora. Ele ganha R$ 80.000 por hora. Agora vamos colocar aqui, você e um bilionário. O bilionário, ele não tem nada de diferente de você. Ele tem lá 2 orelhas, nariz, boca, tem um cérebro, tem os braços, tem a perna. Não comprou um relógio. Exatamente. Exatamente. Jesus amado. R$ 80.000 por hora, hein, Renata? Elisa, é de ficar louco, né? Pois é. Vamos lá, então, pro raciocínio. Se você colocar a sua mentalidade agora perto da mentalidade de um bilionário, você consegue entender o que é bloqueio financeiro. Você tem os seus limites de crenças, de valores, se tratando de dinheiro. O bilionário destravou várias coisas na vida dele e na mente dele para ele poder realizar e alcançar esse número. Por isso que quando a gente fala de valores, a gente já consegue ver os bloqueios emocionais. Por exemplo, R$ 5.000 é nada para mim hoje. É nada. Da mesma forma como R$ 50.000 para um bilionário não é nada. Mas só que é o seguinte, se tratando de R$ 50.000 para mim hoje, seria muito. Esse é o meu limite que eu consigo chegar, ou seja, é como se fosse um bloqueio ali. Eu preciso desbloquear os 50.000 na minha vida para mim poder ir para o próximo nível, que é os 100.000. E assim sucessivamente. Então, a Núbia está falando, dá até medo de pensar. Olha, eu estou falando para vocês, quando eu sentei na reunião dos bilionários, é assustador. Eu comecei a suar quando eles começaram a falar de valor de uma forma natural. Eu olhava para aquilo assim, ó, meu olho até tremia assim, ó. O que esses caras estão falando?
que esses caras estão conversando? Meu Deus, não acredito não, bota fé não. Aí o cara abriu o computador. Quando o cara abriu o computador, eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Aí ele foi e abriu as contas dele, eu falei, credo, nossa, meu Deus. Aí ele viu o bloqueio em mim, imagina. Eu não estou desbloqueado por 1 bilhão ainda. Entende? Para 1 milhão eu já desbloqueei. Então, esses valores abaixo de 1 milhão, quando você desbloqueia, você olha e fala assim, café com leite, isso aí não é nada. Mas quando você trata agora de um valor acima, 10 milhões, agora para mim já é uma coisa assim, rapaz, 20 milhões, eu preciso desbloquear ainda esse nível, entende? Então toda vez que você desbloqueia um nível, você vai para o próximo patamar. O bloqueio emocional é da mesma forma, da mesma forma. Você não consegue ir para o próximo nível, mais profundo, avançar se você não destravar. E aqui a gente está faltando agora 15 minutos para a gente encerrar a nossa live. Eu quero começar a falar como que você vai destravar esses bloqueios emocionais. Você precisa aprender isso, ok? Então a primeira coisa que você faz, para você estar chegando em agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui começando a primeira live de 7 e nós estamos falando de códigos. O que são os códigos? Os códigos vai ficar salvo só até às 3 horas da tarde do Brasil, ok? Dá tempo de vocês compartilharem com outras pessoas. Pede para outras pessoas poderem seguir esse novo perfil meu. Me dá essa força aí para a gente poder ir juntos, ok? Vamos lá, deixa eu só terminar de falar aqui. Eu passo para as perguntas também, né? Legal, vamos fazer as perguntas. E aí, então, olha só que legal, que interessante. 7 lives, 7 códigos. Por que códigos, Felipe? Porque o código é aquilo que você recebe, acessa para você poder destravar algo. Então o primeiro código do sucesso que eu tenho tido na minha vida, que me despertou para ter os resultados que eu tenho, é o desbloqueio emocional. Eu caí de cabeça no desbloqueio emocional. Comecei a estudar, comecei a conectar com pessoas, a ler, a fazer as experiências comigo mesmo, o autodesbloqueio. Então hoje, primeira live, desbloqueio emocional, ok? Vamos responder umas perguntas aqui. Uma pergunta, quando já estamos desbloqueados nessa questão financeira, qual é o próximo passo? Ter resultados. As pessoas perguntam para mim, Felipe, qual que é a prova do desbloqueio? O resultado na área. Por exemplo, você foi bloqueado pelo seu pai nessa questão de confiança. Você não confia em ninguém, não confia nas pessoas, não confia nos amigos, não confia no cônjuge. E aí então você foi lá e desbloqueou com o seu pai, perdoou ele. Felipe, qual que é o resultado disso? Você vai começar a ter confiança. Você precisa começar a ter resultados. Se você era bloqueado financeiramente, desbloqueou financeiramente, me mostra aí os seus resultados do mês. Nossa, isso é muito forte. O resultado fala por si. Uma pessoa que fala que desbloqueou e não tem resultado, me perdoa, ela não é desbloqueada. Ela precisa desbloquear de verdade. Eu quero desbloquear para valores em torno de 100 mil. Também é processual? Sim, é processual. Felipe, eu quero ganhar 100 mil por mês. Começa com 5, depois vai para 10, porque é um desbloqueio atrás do outro. E quando você bate resultados, quer dizer que aquilo ali é uma etapa que você chegou, que quebrou uma fronteira. Por exemplo, você nunca ganhou 5 mil. Desbloqueia para ganhar 2 mil. Ganhou 2 mil, você só multiplica, dobra aquele esforço que você fez para ganhar 2 mil. Você vai ganhar 4. É sempre assim. Aí você vai... O fato de você agir, de ir para frente, cair para dentro... É você forçar a porta da barreira, da fronteira, do bloqueio emocional. Então você tem uma porta, você vai lá e força ela. Pum, conseguiu, soltou, destravou. Aí você vai pro próximo. Você força. Pum, destravou, você vai pro próximo. E assim sucessivamente. Processual. Vamos lá. Um código desse gratuito é inacreditável. Pois é, Marluce. Mas é que as pessoas desprezam. Mas eu estou muito feliz que 32 pessoas estão aqui comigo, nesse novo perfil com quase 400 pessoas. Eu estou vibrando com vocês, vocês são demais. Nossa, eu vou dar um abraço em cada um de vocês. Por isso que eu vou dar o meu melhor em todas as lives, vou dar os códigos, para que vocês comecem a ter resultados. Que livro você indica sobre bloqueios emocionais? Olha, lá no canal do Telegram, eu vou deixar algumas dicas de livros e de pessoas que eu sigo, que têm destravado a minha mente em questão financeira.
beleza? Então, Felipe, como que eu faço? Vai na bio desse Instagram novo, Fel Sou Fair, vai ter lá um link debaixo de mais informações. Vai abrir uma página, você vai lá pro meu canal do Telegram, o primeiro que tá lá, canal do Telegram. Lá eu vou passar para vocês, tá bom? Desbloqueio financeiro, vão cair para dentro, galera. Toma. Como realizar um desbloqueio financeiro? Estou travado em 5.000 há 6 anos e não saio, e trabalho mais e muito. Olha só, Núbia, é o seguinte, como é que você vai desbloquear? Primeira coisa, eu não te conheço, então eu vou lá na raiz primeiro. Você tem que buscar na sua memória se você teve algum episódio negativo com dinheiro. Seu pai, sua mãe, escassez, se tiver bloqueio emocional lá, você tem que destravar esse desbloqueio. Vou responder mais umas perguntas, depois eu vou falar para vocês como que vocês podem fazer o autodesbloqueio, ou seja, com você mesmo. Ok? Renata, obrigado pelo carinho, viu? Felipe, pode deixar hoje 24 horas para passar para quem trabalha ver à noite? Olha só, o que eu vou fazer, pessoal? As lives vão ser salvas lá no grupo do Telegram. Então o Lucas, que inclusive está aqui, ele vai salvar essa live e eu vou colocar essa live gravada lá no grupo do Telegram. Então você precisa fazer parte do grupo do Telegram. Se as pessoas quiserem ver, chama elas para fazer parte do grupo do Telegram, ok? Lá eu vou passar dicas de livros, eu vou passar outros materiais em PDF, enfim, eu vou deixar a live salva para vocês e algumas tarefas também que eu vou desenvolver durante o dia para vocês lá do grupo do Telegram, ok? Então, Lucas, terminou essa live aqui, você grava ela para mim, tá bom? Que eu vou colocar ela lá no canal do Telegram. Felipe, como avançar nos resultados sem necessariamente exercer mais funções? Buscar mais trabalho? Não busca mais trabalho. É o seguinte, pessoal, o que eu comecei a fazer? Agora eu vou dar minha experiência de vida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar algo que hoje é uma ferramenta mais poderosa do mundo. Se chama internet. Você precisa começar a pensar como que você pode gerar valor através da internet para que você possa, através do seu conteúdo, agregar valor na vida das pessoas. O que você deve criar deve ser algo que ajude a resolver problemas. Gente, estou dando um código aqui que só de mentoria e olha lá, e meu Deus do céu. Então é o seguinte, para de ter essa mente de funcionário, trabalhar mais para ter dinheiro. Não, você precisa disso aqui, ó, pensar mais. Tem um livro chamado Quem Pensa Enriquece. Esse livro, ele foi um dos livros que me destravou financeiramente também. Eu dormia com ele perto de mim, assim, ó, no meu peito. Hoje virou manual para mim. Eu sempre consulto esse livro. O pessoal sempre pergunta qual que é o livro que você mais gosta de ler. Primeiro é a Bíblia e depois vem os livros de desenvolvimento pessoal. A Bíblia está lá, todo o conhecimento que você precisa. Mas para ser um pouco mais prático nessa questão de explicação, eu vou para outros livros que, na verdade, todos os livros ele tem uma origem, né? Que é a própria palavra de Deus. Interessante demais. Mas enfim, o que acontece? Você precisa usar a sua mente e começar a gerar valor. Felipe, o que é gerar valor? Gerar valor é você, através da sua vida ou daquilo que você proporciona para as pessoas, gera na vida das pessoas uma experiência. Se você chegar nesse nível, você vai ser bem sucedido. Isso é o transbordo. Quando você transborda na vida de uma pessoa, ajudando ela a resolver um problema, você está ajudando o universo de uma forma positiva. E essa ajuda ao universo, ela volta para você em transbordo financeiro. Quando eu descobri esse código destravou a minha mente para um monte de coisa. Pessoal, eu não sou 100% desbloqueado, mas eu garanto para você, eu sou destravado para muita coisa. E o que eu estou falando aqui é algo poderoso. Você quer ser bem sucedido? Comece a ajudar pessoas. Comece a transbordar na vida das pessoas. Esse transbordo faz com que as pessoas são ajudadas. E essa ajuda te faz ser próspero. Você pode pegar a vida do Pablo. Por que ele é bem sucedido assim? Porque ele ajuda pessoas a encontrar o propósito existencial.
Eu ajudo pessoas a desbloquearem, a pessoas a acharem um propósito de vida e serem processuais para alcançar esse propósito. Cada pessoa que ajuda de alguma forma a humanidade, essa ajuda volta para ele em espécie. Eita, galera. Tô falando coisa perigosa aqui, mas esse é o meu intuito com as 7 lives. Vocês precisam divulgar essas lives para a galera, para eles poderem me conhecer, conhecer meu trabalho. E quanto mais eu ajudar as pessoas, mais eu destravar as pessoas, mais eu conectar pessoas com outras pessoas e aos seus propósitos, bingo, as coisas vão acontecer. É simples assim. Você me ajudando, eu te ajudando, tudo conspira para o bem. E isso que é uma das chaves do universo mais poderosas que as pessoas desconhecem. Mas esse retorno não virá necessariamente da vida dessa pessoa. Exato. É o seguinte, é a lei da natureza. Sabe aquela famosa frase, você colhe o que você planta? É exatamente isso. Você planta aqui, mas não necessariamente você vai colher aqui, você pode colher do outro lado. Entende? Essa lei da semeadura é algo mais poderoso que existe. Não fica preocupado em querer na hora. Então você ajuda aqui e você quer o retorno na hora. Não faça isso. Não faça isso. Ajuda aqui de coração, alma e corpo. O retorno virá. Esquece. Fique em paz. Ele vai bater na porta da sua casa. Uau. Vamos lá então para os bloqueios agora, né? Desbloquear. O transbordo é um princípio tão louco. Lembro sempre do exemplo do mar da Galileia e do Mar Morto. Oh, bom exemplo, é isso, exatamente isso. Hoje tem 34 pessoas antes das 6 da manhã. Amanhã você quer que tenha quantas pessoas aqui? Fala que nós vamos divulgar. Amanhã, então, vão bater 100 pessoas nessa live. 100 pessoas nessa live. Se nós batemos... Vamos jogar real. Vamos colocar 80 pessoas. Amanhã, se tiver 80 pessoas nessa live, eu vou dar uma surpresa para vocês. Bom, tem que dar 80 pessoas e eu dar um print aqui, ó. 80 pessoas, eu vou dar uma surpresa para vocês. Eu vou passar um código violento para vocês caírem da mesa, da cama, da cadeira, sei lá onde vocês estão. Pessoal, então vamos lá. Gostei, Marlúcio. Vamos fazer um desafio aqui. Amanhã, olha, bateu 37 pessoas na live hoje. 37. Amanhã, se bater 80 pessoas, eu vou dar uma surpresa para vocês. Uma surpresa. Beleza? Lembrando, pessoal, eu vou colocar o link do canal do Telegram lá no canal do Telegram mesmo. Vocês vão pegar o link e vão distribuir para as pessoas que querem crescer na vida. Não passa link de nada meu para as pessoas que não querem nada com nada. Isso é dar pérolas para os porcos. Não estou chamando ninguém de porco. Isso é um sentido, uma metáfora para vocês poderem entender. É desperdiçar algo precioso. Nossa, essa pérola dos porcos, depois eu vou explicar uma revelação. Nossa, é outra coisa que eu preciso conversar com vocês. Então, olha só, bom dia direto de Madrid. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Bia. Eu trago 10 pessoas. Ó, se cada um trazer 10 pessoas aqui, nós vamos ter 300 pessoas. Eita, nós. Então, pessoal, essa questão de destravar financeiramente é algo que deve nascer na questão de entendimento aonde eu tenho um bloqueio emocional. Então, agora vamos para a parte prática. Você está aí na sua vida e não consegue romper em áreas da sua vida. Felipe, como que eu faço? Você vai escrever áreas da sua vida e quais são as dificuldades. As dificuldades normalmente são os seus bloqueios emocionais. Dificuldade em relacionar, dificuldade em prosperar, dificuldade em emagrecer. Até dificuldade em emagrecer é bloqueio emocional. Eu destravei a questão da autoimagem, eu perdi 23 quilos sem Rinodê não, Herbalife, pirâmide é tudo igual. Herbalife, dieta da lua, dieta do ovo, essas coisas aí são só tentativas de pessoas bloqueadas a querer emagrecer. Às vezes você até consegue, mas você não consegue manter. Quando você destrava o bloqueio emocional naquela área da sua autoimagem, automaticamente você vai começar a se amar e automaticamente você vai emagrecer. Trabalho com dependentes químicos. São pessoas que não têm muito a oferecer, com valores, e ainda não sou desbloqueado com
como continuar a fazer isso com elas. Olha só, Hilton, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. Os dependentes químicos é bloqueio emocional, afetivo, necessidade de ser amado. Todo bloqueio emocional, toda dependência química é um bloqueio emocional na parte afetiva. Falta de amor, abandono, rejeição. E aí então, as pessoas que fazem um trabalho diretamente com essas pessoas são louváveis. Elas são pessoas que de fato têm um galardão muito grande. Felipe, por que essas pessoas não têm então o retorno financeiro? Porque o bloqueio delas está na questão financeira. Se você começar a ajudar outras pessoas, mas a sua mente, os seus pensamentos são muito abaixo daquilo... Tá tendo uma obra aqui, por isso que vai ter uns barulhos, viu? Não tem problema não. Se você ajuda pessoas e você não tem o transbordo na sua vida financeiro, é porque ainda tem um bloqueio emocional travando seus pensamentos. Porque os seus resultados, eles dependem daquilo que você pensa. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram resultados. Por que muitas pessoas ajudam e nunca conseguem fluir financeiramente? Bloqueios emocionais. Vamos pegar o Bill Gates. Ele já doou mais da metade da riqueza dele para bens filantrópicos. E o mais interessante, quanto mais ele doa, mais dinheiro ele ganha. Então vamos comparar pessoas que ajudam, são filantrópicos, com mal-sucedidas, com pessoas que são filantrópicas e que são bem-sucedidas. Qual que é a diferença entre os dois? Tá aqui, ó. O Bill Gates é destravado com dinheiro. Dinheiro para ele é a coisa mais ridícula que existe na Terra. Porque o bem material dele, a condição financeira dele, ele poderia comprar praticamente, vamos colocar assim, um mundo material, entende? Uma Lamborghini, uma Ferrari, essas coisas para ele é ridículo. Tanto é que ele prefere ter um carro normal, porque é tão besta gastar dinheiro com uma Ferrari que vale 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões a Enzo. A Ferrari Enzo custa 5 milhões de reais. Nossa, credo. Aí o cara fala assim, pra que isso? Eu sou muito mais dar, abençoar, e vai voltar mais para mim. No final das contas, quando eu morrer, eu não vou dar nada para meus filhos, eu vou dar tudo para as... Gente, pensa, sabe o que eu faço? Eu acompanho muito a vida dessas pessoas destravadas financeiramente. E aí, como eu já sou, em parte, destravado, eu não fico ansioso para ter as coisas que eles têm. Eu quero, na verdade, os códigos. O que você deve estar... Qual que é o seu intuito aqui? Eu tenho que sorrir e fazer um print aqui. Qual que é o seu intuito aqui? É de pegar os meus códigos, pegar o destravamento, para você destravar na sua vida. Entende? Essa é a grande questão. E aí então, quando você destrava a sua vida, você consegue alcançar então essa plenitude. Pode perceber as pessoas que são destravadas para dinheiro. Eles falam de dinheiro como se fosse uma coisa assim, sabe, mais simples do mundo. Mas você que tem bloqueios emocionais e financeiros, você fala de dinheiro como a coisa mais difícil do planeta. Entende? Então o que você deve fazer? Identificar o bloqueio e desbloquear. Felipe, como que eu desbloqueio? Através do perdão. Eu não vou intensificar aqui a explicação. Você vai ter que ir para uma mentoria minha para me poder, de fato, explicar o passo a passo. Mas deixa eu falar para você. Primeiro, identifica o bloqueio. Segundo, você libera o perdão. O perdão é a chave para aquele bloqueio emocional ser cauterizado na sua vida. Você precisa cauterizar. E é o perdão. O que é o perdão? Você liberar aquele episódio negativo. E aqui acontece a ressignificação. Você trocar algo negativo por algo positivo. Quando você perdoa, você faz a troca dentro da sua memória. O nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe discernir o que é real e o que é imaginação. Quando você faz um desbloqueio emocional, normalmente você faz um exercício mental de mentalização, visualização de imagens negativas, e aí então você libera o perdão e aquilo lá é uma troca. Você troca pensamentos negativos por pensamentos positivos. E aí então quando você faz isso, acontece a ressignificação, o perdão é a chave que você abre aquela porta que estava fechada e você pode passar então pelo aquele bloqueio emocional. Então bloqueios emocionais têm níveis, viu? Você que está aí do outro lado da telinha, os bloqueios emocionais têm níveis. Então você vai descascando o bloqueio emocional até você alcançar a plenitude, entende? Então tem, por exemplo, de traição, tem como você desbloquear somente em um perdão, pronto, acabou.
Aí você pode ir melhorando seu relacionamento. É outra escama, é outro nível. Tem bloqueios que são literalmente na hora e tem bloqueios que são em etapas. Financeiramente é em escama, camadas que você vai desbloqueando. Entende? Mas o mais importante está aqui, ó, na sua mente. Mas para quem eu devo pedir perdão? Por exemplo, Lulu e Bill. É o seguinte, vamos supor que você foi abusada com 7 anos de idade. Você vai perdoar essa pessoa que te abusou. O seu pai trouxe escassez para sua casa. Você vai liberar perdão para o seu pai. Às vezes o bloqueio emocional foi você mesmo que fez, você que cometeu essas coisas, entende? Você que cometeu erros, você que foi falho, você que traiu, você que mentiu. E aí os bloqueios emocionais em você são você mesmo que criou. Faça desbloqueio com você mesmo, entende? Então o bloqueio emocional é você achar o episódio e normalmente vai ter um causador lá, um culpado, vamos dizer assim, né? O réu. Então você cai para dentro e libera perdão. Por exemplo, pais que abandonam os filhos, mães que são rígidas com os filhos, e assim vai. Bloqueios financeiros, por exemplo, você viu um acidente quando você era pequeno e você não consegue dirigir. E aí então isso é um bloqueio emocional. Quem que você deve perdoar? Não deve perdoar, você volta naquele episódio e você libera aquele ambiente de morte. Eu cancelo esse ambiente de morte na minha mente, eu libero, eu rejeito, eu de uma vez por todas, eu não quero isso mais na minha vida. Se resolve aquela treta na sua mente. Estou com sede de oportunidades. Depois da live eu vou usar a ferramenta Smart para liberar tarefas para criar novas oportunidades de transbordo. Cissa, você é uma mulher que tem muito conteúdo. Você precisa soltar esse conteúdo. Não importa o começo, importa que você tenha essa visão, esse destravamento de você fazer sem parar. Você tem alunos. Eita, mulher, seja só boca de Deus na mesa desse povo. Eu fui prova desse desbloqueio. Hoje, meu relacionamento parece outro. Perdoei e comecei a desfrutar da bênção em meu casamento. Parabéns, Érica. Seja boca de Deus aí na vida dessas mulheres, viu? Que precisam ouvir isso. Os homens também. Que às vezes é a mulher que trai o homem trai a mulher. Mas existe sim o perdão e eu creio no perdão. Eu creio fielmente no perdão. O perdão é uma chave poderosa que abre portas. Ok? Nós temos aqui 3 minutos. Vamos fazer um print aí? Faz um print aí pra gente posta lá nos seus stories e me marca e coloca um insight. Desbloqueio emocional. Coloca lá um insight seu, ok? Vamos lá, faz um print aí. Desbloqueio. Cai pra dentro. Amanhã 80 pessoas nessa live. E eu vou soltar um código violento para vocês. Vamos lá, pessoal, pro canal do Telegram, ok? Canal do Telegram é diferente do grupo. No canal são as pessoas realmente que querem ir pro próximo nível. Lembra das camadas? Você sempre vai aumentando as camadas. O Telegram é a próxima camada para você cair para dentro e receber de coração todo o conteúdo que eu vou passar lá para vocês, ok? Como que eu faço para achar o canal do Telegram, Felipe? Vai na minha bio dessa nova. Ó, tá faltando 1 minuto. Vai na bio do meu Instagram. Lá tem mais informações de 2 setinhas assim para baixo. Tem um link. Clica no link, você vai achar meu canal do YouTube. Inclusive, pessoal, é o seguinte, nós vamos bater hoje 4.000 pessoas, 4.000 inscritos lá no YouTube. Corre lá, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal do YouTube. Tem uma playlist de 10 aulas com mais de 17 horas de conteúdo gratuito. Como gerar riqueza do zero, bloqueios emocionais, como fazer conexões poderosas, aprenda a dizer não. E vai lá, é muita coisa no YouTube, ok? Facebook, podcast também, galera. Podcast, meu podcast que é o seguinte, você pode escutar os meus áudios sem precisar me ver na tela. Então, vai lá também, podcast, Facebook, YouTube, canal do Telegram, tá lá na minha bio, na bio do Instagram, tá lá. Mais informações, 2 setinhas para baixo, tem um link, clica no link, você vai ter acesso a tudo, ok? Quem quiser também adquirir o meu livro, A Fronteira Mental, eu vou estar colocando lá o link também para você poder adquirir o livro, ok? A Fronteira Mental, um livro que eu escrevi, que virou um workshop, virou um curso digital, virou um livro, e agora, inclusive, eu estou indo para Portugal. Galera de Portugal, estou chegando. A Fronteira Mental, vamos quebrar tudo em Portugal, ok? Vou estar compartilhando com o pessoal ali de Portugal, do sul de Portugal, se você conhece alguém.
Conecta comigo com essa pessoa e a gente vai lá fazer um movimento lá. 10 segundos para acabar a live. Galera, muito obrigado, viu? Vocês são demais. Eu me sinto amado por vocês. E eu quero dar o meu melhor para vocês. Amanhã, um novo código. Uma nova live às 5 da manhã. Um beijo.